O programa Nossa Paraíba de hoje chega a Mamanguape, município da Zona da Mata, que chegou a ser no século XIX a segunda vila-cidade mais desenvolvida da Paraíba. Mas você sabia que Mamanguape recebeu a visita do imperador Dom Pedro II? Essas histórias e curiosidades a gente vai conhecer agora. Vem com a gente! Atual sede da região do Vale do Mamanguape, a cidade que possui hoje mais de 42 mil habitantes, teve origem a partir de aldeamentos indígenas e instalação de engenhos de açúcar. E é aqui no Paço Municipal, também conhecido como Casa do Imperador, que eu converso com o Aldo Mendonça, que é historiador e antropólogo, para a gente conhecer um pouco mais da história do município de Mamanguape. Aldo, como é que surgiu a cidade de Mamanguape? Os aldeamentos potiguara foram alvos da política da coroa e essa política era conhecida como política de descimento. Essa política tinha como propósito controlar as massas indígenas a favor dos interesses econômicos, tanto da igreja como da coroa. Então, Mamanguape, o próprio é um termo tupi, que significa no bebedouro, água boa de beber, não foge desse contexto. A presença indígena aqui é marcante, a movimentação indígena aqui é marcante. Haja vista que até hoje existem processos de homologação na justiça com relação a territórios indígenas potiguaras, como por exemplo ali na Vila do Montemor. Então, depois da expulsão dos holandeses, os portugueses verificam que há necessidade de deslocar o aldeamento dos potiguaras aqui na sede da cidade, propriamente dita, para uma região mais afastada, conhecida como Montemor, próximo ao Engenho Preguiça. E lá, hoje é marcante a presença dos potiguaras, pertencente a toda essa região, que ao longo da história deram a sua contribuição. Verificamos isso através da toponímia dos nomes, como por exemplo das cidades que circundam Mamanguape, é um nome indígena como eu falei, Itapororoca, Mataraca, Araçagi, Guarabira. Então você tem documentação cartográfica holandesa do século XVII que comprova isso, né? Esses engenhos utilizando-se de nomes indígenas. Então, notadamente, a presença indígena foi marcante nesse período e até hoje. O povoado de Mamanguape prosperou economicamente e já em 1855, elevada então à categoria de cidade, figura em primeiro lugar entre os municípios paraibanos nas exportações de seus produtos. A questão territorial, ela se estabelece a partir de relações sociais, políticas e econômicas. A preocupação dos portugueses aqui era única, abastecer a Europa. Então, unidades de engenho, unidade de produção, o próprio engenho, fazendas de gado, são os estertores, podemos dizer assim, dessa economia. Então você vai ter a produção de açúcar muito forte, produção de algodão e café, estabelecendo uma aristocracia, certo? Uma sociedade opulenta, uma sociedade afeiçoada a tudo que remetia à Europa, né? A França, né? Os elementos culturais franceses são muito marcantes aqui, né, para restabelecer um sentido de distinção social dos grupos sociais, né, da elite aqui de Mamanguape. Entre 1850 e 1900, Mamanguape atinge seu maior esplendor, tornando-se, depois da capital paraibana, a cidade mais rica da província, recebendo inclusive a visita do imperador Dom Pedro II. A Paraíba em si é uma província extremamente pobre, né? Nos relatos que nos são passados pela história, né, relata que Dom Pedro II tinha uma preocupação de conhecer as províncias ao norte do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro era a capital nessa época, né? Para tentar fazer melhoramentos morais, econômicos, conhecer a realidade. Vale salientar que Dom Pedro II era um homem afeiçoado às artes, era um homem preocupado com as ciências, era um homem preocupado em entender o seu povo. Durante a visita de Dom Pedro II aqui, a Mamanguape, existe uma certa lenda de que Mamanguape se tornou a capital por um dia. Essa história procede? A partir das minhas pesquisas, né, das minhas leituras, isso eu atributo mais à questão do imaginário popular, né? Porque se acreditava que
Dom Pedro II aqui, com sua comitiva, ele despacharia aqui. Como de fato fez uma série de serviços burocráticos e administrativos com toda a sua estrutura administrativa. Né? Mas não há relatos específicos, pelo menos que eu tenho conhecimento, que identifique Mamanguape como a capital da Paraíba por um dia. Né? São heranças desse período áureo da cidade algumas construções conservadas até hoje, a exemplo da Casa do Imperador, a Igreja de São Pedro e São Paulo e o Presídio da Província da Paraíba.